Fala rapaziada, aqui é o Herbert Almeida. Eu estou aqui para comentar com vocês as questões de direito administrativo do concurso da Polícia Rodoviária Federal, cargo de policial. Eu vou trazer para vocês aqui as questões 91 a 95 da prova, que são as questões de administrativo. Antes de mais nada, pessoal, é muito importante você ficar atento ao tipo da sua prova. Na verdade, o CESP ele não chega a divulgar um tipo de prova, o que define a prova basicamente é aquela frase que tem logo na capa da prova. Mas existem provas distintas, então a ordem das questões acaba sendo misturada. Então, na hora que eu fizer a correção, que eu falar a questão 91, é a questão 91 do caderno que eu recebi dos nossos alunos. Então, tente corrigir a prova pela questão em si. Então, veja a redação da questão para saber se você acertou ou não o quesito. Além disso, eu estou fazendo esse comentário no gabarito extraoficial, ou seja, antes do gabarito preliminar do CESP. No entanto, pelo que eu vi da prova, dificilmente a gente vai ter qualquer surpresa no gabarito. É muito provável que o nosso gabarito esteja em consonância com o gabarito do CESP, porque foi uma prova muito tranquila mesmo. Vamos para o quadro, então, para começar efetivamente a nossa correção. Questão 91 fala da responsabilidade administrativa do servidor, diz que ela independe da responsabilidade penal. Sempre que a gente fala da responsabilidade dos servidores públicos, nós temos a responsabilidade administrativa, que é aquela que ele responde em sindicância ou processo administrativo disciplinar. Tem a responsabilidade civil, que é o dever de reparar danos, e tem a responsabilidade penal, que decorre aí do cometimento de crimes ou contravenções penais. Estas esferas de responsabilização, elas são independentes e cumuláveis entre si. Isso quer dizer que, por exemplo, um agente público pode ser condenado na esfera administrativa e absolvido na esfera penal, por exemplo, né? Elas são independentes, a apuração ocorre de forma separada. Isso é a regra, mas tem uma exceção. Quando houver na esfera penal uma absolvição penal em que a sentença do juiz determine, ou melhor dizendo, considere aqui a negativa do fato, ou então a negativa da autoria. O que isso quer dizer? Negativa do fato, o juiz diz o seguinte, não, isso aqui não aconteceu. Estão dizendo que desviaram o recurso, mas o recurso foi regularmente aplicado. A negativa de autoria, olha, até aconteceu, mas este aqui não foi o autor. Esta absolvição penal que negue o fato ou negue a autoria, ela também vincula as demais esferas de responsabilização. Então, nesse caso, ele também terá que ser responsabilizado na esfera administrativa. Isso aqui, tratando-se da Lei 812, vai estar lá no artigo 126 do Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Por isso que este nosso primeiro quesito está devidamente correto. Vamos agora para a próxima questão. Tanto a inexistência de matéria de fato, essa questão aqui é muito boa. Pessoal, quando a gente fala dos elementos de formação dos atos administrativos, nós temos ali o nosso confiformob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Quando a gente fala do motivo, o motivo é o pressuposto de fato, ou seja, é a situação real, concreta que aconteceu, e também o pressuposto de direito. Isso aqui é o que a gente chama de motivo. Quando a gente vai falar da existência ou da ocorrência de um vício de motivo, nós temos basicamente as seguintes situações em que vai acontecer esse vício de motivo. A primeira situação é quando o motivo ele for considerado falso ou então inexistente. Ou seja, aquele motivo ali que estão alegando, ele não aconteceu no mundo real. É o caso que a gente sempre fala, né, da exoneração de um servidor ocupante de cargo em comissão, sob a alegação de que ele faltou ao serviço. E ele vai lá e prova que nunca faltou. Então, esse motivo é falso, ele é inexistente, ele não aconteceu. Então, essa é a primeira situação do vício de motivo. A segunda situação em que a gente vai ter o vício de motivo é quando aquela situação ela for juridicamente inadequada. O que é uma situação juridicamente inadequada? Vamos pegar um exemplo assim, ó. Em tese, né, pelo menos assim no meu conhecimento sobre legislação de trânsito, dirigir sem camisa não é uma infração de trânsito. Então vamos partir do pressuposto, dirigir sem camisa não é infração de trânsito. E um guarda vê você dirigindo sem camisa e aplica uma multa porque você estava dirigindo sem camisa. Olha, esse fato aconteceu, esse fato é verdadeiro. No entanto, ele é juridicamente inadequado, porque esta situação não justifica a aplicação de uma multa de trânsito. Portanto, voltando para a questão, a inexistência da matéria de fato, que é essa primeira situação, ou a sua inadequação jurídica, que é a segunda situação, podem configurar o que a gente chama de vício de motivo do ato administrativo e logo esse quesito está devidamente correto.
Questão 93, a responsabilidade civil por ato comissivo, aqui está bem fácil, né? Ato comissivo é uma ação, é um fazer. Quando a gente fala da responsabilidade civil do Estado por atos comissivos, ou seja, por ações, nós temos uma responsabilidade civil do Estado do tipo objetiva, baseada de fato, né, na teoria do risco administrativo, e nesse caso, quem quiser obter a indenização não precisa demonstrar dolo ou culpa do agente público, né? A responsabilidade subjetiva, que seria a teoria da culpa administrativa, é no caso de omissões genéricas. Nesta sim teria que ser demonstrada a omissão culposa do poder público. Como não é omissão, mas sim uma ação, responsabilidade civil objetiva, e daí que vem o erro desta questão. Questão 93, errada. Questão 94, constitui poder de polícia a atividade da administração pública ou de empresa privada. Olha, pessoal, quando a gente fala da delegação do poder de polícia, a gente tem que lembrar lá do ciclo do poder de polícia. Nós temos a ordem de polícia, temos o consentimento de polícia, que é um controle prévio do Estado, temos a fiscalização de polícia e temos também a sanção de polícia. Essas aqui são as fases do poder de polícia. A gente falou o seguinte, olha, todas essas aqui podem ser delegadas a entidades administrativas de direito público. O que é uma entidade administrativa de direito público? É, por exemplo, uma autarquia. Então, a autarquia pode exercer a ordem, o consentimento, a fiscalização e a sanção. Por outro lado, o consentimento e a fiscalização, ficou bem ruim isso aqui, né? Mas vamos de novo. O consentimento e a fiscalização podem ser delegadas às entidades administrativas de direito privado. O que é uma entidade administrativa de direito privado? Por exemplo, uma empresa pública ou sociedade de economia mista. Pessoal, por outro lado, você não pode delegar o exercício do poder de polícia a particulares, ou seja, a empresas privadas. Você não pode fazer esse tipo de delegação. Então, neste caso aqui, a questão está incorreta. Muita gente confunde entidade administrativa de direito privado com empresas privadas. Empresa privada não pode. O que você pode fazer é firmar contratos para realizar atividades de apoio, atividades acessórias, mas não delegar o exercício do poder de polícia para particulares. Isso não é possível, consequentemente, essa questão está incorreta. Aí vem um aluno e diz, não, professor, mas é que tem uma jurisprudência do STF e uma jurisprudência do STJ. Olha, o que o STF tem cobrado nisso aqui é a jurisprudência do STJ, tá? E a do STJ pode delegar a entidades administrativas de direito privado. Mas isso o povo acaba confundindo com entidades privadas, que é um pouquinho diferente. E esse pouquinho diferente faz um estrago muito grande nas questões de prova. Então, por isso, essa questão aqui, ela está errada, a 94. E, por fim, a questão 95. O abuso de poder, aqui é legal, né? Quando a gente fala de abuso de poder, você tem que sempre ter em ideia o seguinte: o abuso de poder, ele se manifesta por intermédio daquilo que a gente chama de excesso de poder, que é quando uma pessoa atua fora das suas atribuições legais, e também por intermédio daquilo que a gente chama de desvio de poder. Desvio de poder também é chamado de desvio de finalidade, que é quando você pratica um ato com a finalidade diferente do que o interesse público prevê para aquela situação. E o abuso de poder, ele pode se configurar por intermédio de ações, ou seja, de condutas comissivas, ou também por intermédio de omissões. Vale lembrar que quando uma autoridade deixa de praticar uma competência legal, ela também comete um abuso, porque uma competência representa o que a gente chama de poder-dever de agir. Se você tem uma competência, você tem que exercer essa competência. Logo, essa questão aqui está errada. Errada por quê? Porque ela fala assim, ó, não decorre de conduta omissiva. Decorre sim, pode ter omissão como abuso de poder, e por isso que a 95 está errada. E dessa forma, pessoal, a gente termina aqui a nossa correção da prova da PRF. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, deixar o seu curtir e vamos acompanhando aqui. Se você passou, se você foi bem nessa prova, meus parabéns. Se você não fez essa prova, mas está acompanhando aqui, muito obrigado por nos acompanhar. E se você fez a prova, mas não foi tão bem quanto esperava, vamos continuar nessa batalha para você alcançar a sua aprovação. Galera, um grande abraço e até a próxima.